Olá, eu sou Luiz Fernando Cavalli, voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, do município de Vinhedo, e esse é o Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 37 do livro Jesus no Lar, que é de autoria de Neio Lúcio, por psicografia de Chico Xavier. O capítulo 37 tem como título O Filho Ocioso. Como nós costumamos fazer, eu vou lendo alguns trechos do capítulo 37 e fazendo os comentários. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Então, mais uma vez, como nos demais capítulos do livro Jesus no Lar, nós temos uma passagem em que Jesus está em reunião na casa de Simão Pedro com outras pessoas, com os seus discípulos, e ocorre ali naquele momento, nessa lição, algumas discussões, reflexões em torno da fé em Deus. E Jesus aproveita a oportunidade, que todos estão comentando a respeito da importância da fé, para trazer para a gente uma lição a respeito da necessidade do trabalho junto com a fé. Então Jesus relata uma história, uma alegoria. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Jesus aqui já está fazendo uma analogia a Deus, Então a Deus e a toda a sua criação. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos visitavam-lhe a residência e ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Então aqui, como nós já dissemos, Neio Lúcio está fazendo uma comparação de Deus com um soberano, um rei de vastas terras, e ele fala que nessas terras existem os vassalos, que somos nós, somos os seres humanos que trabalhamos, ou deveríamos estar trabalhando, como mostra esse primeiro trecho da lição, está trazendo algumas pessoas que efetivamente se dedicam a cumprir as leis de Deus, a trabalhar em favor do próximo, trabalhar em favor da criação. Essas pessoas, como diz esse trecho, não se mantinham afastadas de Deus. São pessoas que a todo momento faziam contato por meio de orações e principalmente por meio de atitudes do seu trabalho em favor do próximo. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com a declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Então, aqui, nessa segunda parte, ao contrário daquelas pessoas que se mantinham atentas ao seu trabalho, em favor do próximo, em favor de si mesmas, em favor do meio, do mundo como um todo. Ele está relatando aqui outros de nós, ou nós, em algumas oportunidades, que nos esquecemos da nossa missão aqui na Terra e que acabamos vivendo, achando que temos total liberdade, usufruindo daquilo que o mundo, que a matéria nos oferece, a nosso bel prazer, inclusive
prejudicando, por vezes, ao planeta, prejudicando ao nosso próximo, prejudicando naturalmente a nós mesmos nessas atitudes. Embora, essa parte é bem importante, todos nós, né, todos aqueles que estão sendo citados aqui na lição de Jesus, saibamos que devemos seguir as leis de Deus. Então, não é um caso aqui de ignorância no sentido de desconhecer, né, desconhecimento das leis de Deus e da nossa obrigação como espíritos eternos. Jesus aqui está falando para nós todos, né, pessoas que temos já um conhecimento da nossa responsabilidade frente às leis de Deus, mas que por muitas vezes seguimos um caminho de querermos aproveitar as benesses, as alegrias da matéria e deixamos de lado nossas obrigações como espíritos eternos, nos afastando de Deus. No próximo parágrafo, Neio Lúcio coloca na lição de Jesus, que ele prossegue dizendo: um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto. Costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Então, ele fala que um desses servidores, uma dessas pessoas que sabiam da existência de Deus, sabiam da necessidade de trabalho em favor do próximo, em favor do planeta, mas ainda assim agia como se nada soubesse. Mas nos momentos de tranquilidade, quando tudo estava bem, né, aqui ele fala, quando o estômago jazia farto, ou seja, não estava passando por nenhuma provação, por nenhuma necessidade, essa pessoa até falava que tinha fé, que acreditava em Deus, e colocava da seguinte forma, né, um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia existência regalada e feliz. Ou seja, aqui Jesus, na sua alegoria, está falando de nós todos, quando estamos em momentos de tranquilidade, quando a nossa vida está bem, quando não estamos passando por nenhuma provação e que nós, por vezes, nos sentimos merecedores de toda a justiça de Deus, de todo o privilégio que temos de estarmos saciados, não estarmos passando por nenhuma dificuldade naquele momento, mas ainda assim nos esquecendo de nosso trabalho, da nossa missão como colaboradores da criação de Deus, né? Esquecemos que temos uma missão enquanto espíritos encarnados e também, lógico, né, depois, nas épocas em que estivermos desencarnados, também temos, mas sabemos, né, como a doutrina nos traz, da importância de bem aproveitarmos o período em que estamos encarnados. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano.
Então aqui Jesus está colocando na sua lição um momento em que essa pessoa, né, todos nós, estamos passando ou por um momento de dificuldade, ou estamos desencarnando, né, estamos próximos ao nosso desencarne, ou estamos encontrando na velhice, né, na velhice do corpo físico, as dificuldades, os desafios, ou num momento de doença, um momento de provação, e que aí sim nós buscamos a Deus querendo um suporte, querendo proteção. Neste momento, né, nós lembramos de Deus. Passamos por vezes todos os momentos que nós temos enquanto estamos tranquilos, em paz, sem sequer lembrarmos das nossas obrigações junto ao Criador, junto a nós mesmos, junto à nossa consciência. Mas quando estamos passando por esse momento de dificuldade, de desafio, aí sim vamos procurar a Deus. Aí passamos, né, ele fala aqui, por aqueles lindos campos que foram cultivados por trabalhadores fiéis a Deus, aqueles que cumpriram sim as suas atribuições, a sua responsabilidade foi bem cumprida. E aí Jesus prossegue da seguinte forma: experimentando aflitivo assombro, reparou essa pessoa que era leviana, né? Quando nós não estamos cumprindo as leis de Deus, mas vamos procurá-lo, está colocando que nós experimentamos aflitivo assombro e reparamos, né? Reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos, de trabalhadores. Aí essa pessoa, né, implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores, somente aqueles que realmente cooperam com a criação, com as leis de Deus, dispõe desse tempo do rei, né, no caso de Deus. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e pela saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. Então, Jesus coloca que aqueles de nós que, quando esquecemos, né, das nossas obrigações, quando esquecemos de seguir aqueles passos de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos, daqueles de nós, né, que esquecemos de nos conectarmos ao Criador na nossa vida, em todos os momentos, por meio da oração e por meio das nossas obras, mas ainda assim nós entendemos que existe um Criador, que existe a necessidade de seguirmos os planos do Criador. Aqueles, né, que por muitas vezes praticam a fé, ou seja, possuem a fé em Deus, mas que nada fazemos em prol do nosso próximo, em prol do planeta, e inclusive aqui, como nos traz a lição, por vezes até utilizamos de todos esses recursos de uma maneira predatória, né? Então, nós utilizamos de tudo aquilo que a matéria nos traz
mas de uma maneira descompromissada com aquilo que deveria ser feito, não fazendo o consumo dos nossos bens de uma maneira adequada, sustentável. E quantas vezes, né, nós não passamos por isso, né, e acreditamos que, e é isso que eu acho que todos nós devemos sempre fazer nessas lições, né, a gente deve procurar aproveitá-las para nós mesmos, né, então, quanto que nós mesmos, de fato, não nos encaixamos nessa condição do filho ocioso, né, aquele que acredita em Deus, sabe que deve seguir os passos que Jesus nos ensinou, por meio do amor ao próximo, mais uma vez falando, né, em fazer ao outro aquilo que a gente entende que deve ser feito, que gostaria que deve ser feito a nós mesmos, buscando contribuir com a criação de Deus, mas em vez de fazermos isso, ficamos perdendo tempo, aproveitando de todas as alegrias, prazeres da matéria e deixando de lado aqueles compromissos que nós temos, que nós assumimos com o Criador quando viemos ao plano físico, quando reencarnamos. E é somente nessa hora, quando nós passamos pelo momento de dificuldade, que nós estamos buscando a Deus, buscando a Jesus em oração, que nós percebemos o quanto que nós não construímos um ambiente adequado, um ambiente mental adequado, uma atração, né? A gente atrai tudo aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, e nós atraímos para nós, se nós estamos buscando matéria, se nós estamos buscando apenas as alegrias momentâneas da vida, da carne, da nossa experiência como espíritos encarnados, o que nós vamos atrair para nós está muito ligado a isso, a questões passageiras, aqueles breves momentos que nós temos, que nós trocamos por vezes, né? Aquilo que vai nos dar um prazer momentâneo nos parece ali, né, mais atrativo do que aquilo que a traça não corrói, que os ladrões não levam, né? Então, que é o que a gente deveria estar buscando. A gente deveria, em vez de estar buscando simplesmente a matéria, simplesmente aquilo que é passageiro, nós deveríamos estar buscando a construção do reino de Deus em nosso próprio coração, né? E quando nós nos damos conta que nós não construímos isso, é que vem aquele sentimento de perda de tempo, né? Que o Chico Xavier fala que é muito comum, né? Quando nós desencarnamos, olharmos para trás e falar, poxa, olha o tempo que eu perdi. E como traz a lição, nós vamos ter que refazer todo aquele percurso. Aquilo que nós poderíamos ter aprendido por amor, por vezes vamos ter que aprender agora de uma maneira coercitiva, obrigatória, por meio da dor. Vamos ter muitas vezes que restabelecer aquilo que deixamos para trás no que se refere à nossa reforma íntima, que poderíamos ter feito de uma maneira mais branda, agora teremos que assumir por meio de compromissos que por vezes não são tão agradáveis, né? O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, ou seja, todos nós que temos condição de praticar as boas obras, acreditamos na existência de Deus, entendemos as leis de Deus, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza. A gente reconhece Deus, né, olhando o céu, olhando as suas obras, olhando a natureza, e que não o visita em simples oração. Quantas vezes, né, que nós não deixamos de nos ligarmos a Deus por oração,
de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, por meio de nossas obras em prol do próximo, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano. Ou seja, estamos pensando só em nós, muitas vezes, né? Deixamos de lado os interesses de Deus, né? Que Deus conta, né, com a criatura, com nós, com cada um de nós, para o desenvolvimento da criação. Poderá esse homem retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Ou seja, adianta ter fé se nós não temos obras? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Então, que nós todos lembremos que temos uma obrigação, que não viemos à Terra, não viemos a esse mundo como espíritos encarnados a passeio, que temos aqui a nossa parcela de responsabilidade na criação, por meio da nossa reforma íntima, por meio do amor ao próximo, por meio da construção de algo que possibilite um mundo melhor para todos. E cada um de nós fazendo isso, vai construindo em nós mesmos, em si mesmo, no nosso próprio coração, um pouquinho do reino de Deus. Que todos nós consigamos entender que a fé sem as obras é vazia, que a gente precisa exercer o nosso papel junto à criação, junto à natureza, junto ao local onde Deus nos plantou. Muita paz, muita luz e até a próxima.